Olá, pessoal! Tema da nossa aula de hoje: evidências evolutivas. Temos como objetivo identificar e compreender essas evidências. E eu inicio a nossa aula de hoje com um questionamento a vocês. O que seriam evidências evolutivas? Vamos entender melhor. As evidências evolutivas, pessoal, são as provas que nos mostram que a evolução existe. E também nos permite a dar um grau de parentesco para todos os organismos que temos no planeta Terra. Através dessas análises, podemos saber se, por exemplo, o leão é parente de um tigre e assim por diante. Nessa aula, pessoal, vou falar quais são essas provas, essas evidências evolutivas. A primeira delas, e mais famosa, são os fósseis. Os fósseis nos mostram que a evolução existe e nos permite dar graus de parentescos aos organismos. Agora, outro questionamento: o que é um fóssil? Pessoal, fóssil é qualquer resto ou marca orgânica com mais de 11 mil anos. Então, todo o resto e toda a marca orgânica que atinge esse período, maior de 11 mil anos, é considerado um fóssil. Encontrar um fóssil e fossilizar um organismo não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Porque quando um organismo é fossilizado, ele tem que ser soterrado por algum solo, ou ser congelado, ou ser coberto por lava vulcânica, mas não pode ter oxigênio para que essa conservação seja duradoura. Então, isso é muito difícil de acontecer. A localização para desenterrar esses fósseis também não é fácil. Então, a primeira prova da evolução é o fóssil. Outra evidência evolutiva são os órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? Pessoal, são aqueles órgãos que já estão atrofiados, mas que em outros organismos esse órgão ainda é funcional. Isso nos permite dar um certo grau de parentesco entre esses dois organismos. Entre o que tem o órgão já atrofiado, ou seja, o órgão vestigial, e aquele que ainda tem esse órgão funcionando, esse órgão funcional. Exemplo, apêndice. O apêndice humano, pessoal, está atrofiado, mas nos herbívoros, principalmente nos ruminantes, na vaca, no boi, esse apêndice está bem desenvolvido e tem função da digestão de celulose. Com as bactérias e os protozoários que estão ali dentro, ele tem essa função de digestão. Para a gente, ele já está atrofiado para o nosso organismo. Porém, apêndice não serve apenas para dar apendicite no nosso corpo. O apêndice tem função imunológica, produz células de defesa, não tem mais a função de digestão de celulose, mas tem uma função secundária em nosso sistema imunológico. Outro órgão vestigial é o dente do siso. O siso também está diminuindo na população humana. Outro órgão vestigial é o cóccix, um órgão vestigial que indica que no passado tivemos cauda. Os nossos antepassados, então, tinham cauda. Outra estrutura para nos provar que a evolução existe e nos permite dar um grau de parentesco aos organismos do planeta Terra são os estudos embrionários, comparando o desenvolvimento embrionário de vários organismos. Exemplo, vamos falar dos vertebrados. O lagarto, que é um réptil, comparado com o gambá, que é um mamífero, com o macaco, que também é um mamífero, e com o homem, que também é um mamífero. Se analisarmos o início do desenvolvimento embrionário, repare que são todos muito parecidos. Conforme vai passando o desenvolvimento embrionário,
começam a ter mudanças. Reparem que o embrião do macaco e do humano continuam até o final parecidos, o que nos permite dizer que o macaco e o homem são parentes evolutivos muito mais próximos do que, por exemplo, o macaco com o tubarão. Observe então a importância da análise embrionária, ou seja, dos estudos do desenvolvimento embrionário dos organismos para a evolução. Não podemos esquecer também das análises bioquímicas que acontecem hoje em dia, por exemplo, DNA, proteínas. Bom, pessoal, recapitulando então, nós temos como primeira evidência o fóssil, outra evidência evolutiva, órgãos vestigiais, uma outra evidência mencionada, dente do siso, outra evidência, cóccix, outra evidência, análise dos estudos embrionários e também análises bioquímicas. Essas então são algumas evidências da evolução. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.